No. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, 12:02. Seja bem-vindo, boa tarde. Eu sou Mauro Frisman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e em Santos pela Rádio Universal AM 810. Você nos vê pelas redes sociais aqui na câmera da Rádio Trianon, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu te convido para curtir as nossas páginas, também ouvir os nossos podcasts na sua plataforma preferida e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Você pode fazer perguntas aos nossos convidados, os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Os nossos convidados de hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, CBDL. Você vê aqui à minha esquerda, Ricardo Prado, Procurador de Justiça, presidente do MPD, o movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo. Obrigado, Mauro. É um prazer poder estar aqui. Obrigado, professor Gonçalo. É um prazer também poder conversar com os ouvintes da Rádio Trianon nesse novo momento do país. Também conosco, agora aqui à minha esquerda, o professor Gonçalo Vecina Neto, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Doutor Gonçalo, que é criador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Seja bem-vindo, professor Gonçalo. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, doutor Ricardo. É um prazer estar aqui. Vamos ver se a gente consegue levar informação útil para os nossos ouvintes e assistentes. Sim, é o nosso papel neste momento tão delicado pelo qual passa não só o Brasil, mas o mundo todo, né? Também participarão com a gente hoje, porém por telefone, o advogado e cientista político Marcelo Issa, diretor do movimento Transparência Partidária e o presidente da Confederação Nacional das Carreiras Típicas do Estado, a CONACAT, o Antônio Carlos Fernandes Júnior. Então, daqui a pouquinho, tanto o Marcelo Issa quanto o Antônio Carlos estarão com a gente por telefone, debatendo aqui os nossos assuntos. O nosso primeiro tema em discussão aqui no programa Gente que Fala de hoje é o seguinte: o pico dos casos na epidemia de Covid-19 no Brasil deve ocorrer no início de abril. Essa previsão é do presidente do Hospital Israelita Albert Einstein, médico cirurgião Sidney Kleiner. Ele afirma que, neste momento, é muito importante que as pessoas se conscientizem da importância de permanecer em casa para tentar impedir o avanço do vírus. Ainda segundo o presidente do Hospital Albert Einstein, para cada caso notificado da doença, hoje existem outros. Só para complementação aqui, alguns números em relação ao Hospital Albert Einstein. Lá estão internados 21 pacientes com diagnóstico confirmado, existem outros, mas com diagnóstico confirmado de coronavírus são 21, 7 deles estão na UTI, e o Hospital Albert Einstein tem à disposição 600 leitos, sendo desses 600, 100 de unidade de terapia intensiva. Professor Gonçalo Vecina, como é que o senhor avalia esta expectativa aqui apresentada pelo presidente do Hospital Albert Einstein em relação ao pico dos casos da epidemia de Covid-19? Veja, eu acho que é muito importante, neste momento, a gente ter a humildade de admitir que não sabemos muita coisa, particularmente sobre esse vírus. É uma doença nova, uma doença emergente, nós nunca convivemos com ela. Então, o que nós sabemos sobre ele? Nós sabemos o que aconteceu nos países que já foram acometidos por esse vírus, particularmente aí a China, Singapura, Coreia do Sul, e os países europeus, em particular a Itália, e que está passando por uma situação muito, muito desastrosa, a Itália, porque ela retardou as medidas que ela deveria ter tomado para diminuir a velocidade de progressão dessa doença. O Sidney falou, está correto o que ele falou. Nós temos um problema com relação a essa doença, além de tudo que nós não sabemos, né? O pouco que a gente sabe nos informa que uma parte importante da população vai ter essa doença.
A estimativa do Centro de Controle de Doenças de Atlanta, nos Estados Unidos, fala em 20 a 60% da população que terá essa doença. Só que 80% dos que vão ter a doença de uma forma muito branda. Alguns nem saberão que tiveram a doença, mas durante o período que tiverem a doença, mesmo sem saber, serão transmissores do vírus. Eles estarão, mesmo sem tossir, né, porque a gente fala emitindo gotículas de água, não tem saída. Então, mesmo sem saber que está com a doença, ele vai estar emitindo vírus aéreos. Ou seja, nós aqui podemos ser essas pessoas. Podemos ser essas pessoas tranquilamente. Agora, desculpe, é por causa disso que o Dr. Sidney fala. Para cada caso notificado da doença, exato, hoje existem 15 que estão e você não infectados sabe. sem diagnóstico, porque não estão desenvolvendo. Porque não estão desenvolvendo. Ou tem sintomas muito suaves, não tem febre, mas tem uma tossinha, tem coriza, escorrimento no nariz, um pouco de mal-estar, pode ter uma febrícula ou não. Então, tem muita gente, né? 80% das pessoas vão ter a doença, mas de uma forma branda, leve, ou nem vão perceber que tiveram. Então, 20 a 40% da população vai ter. Aí tem um outro problema, 20 a 40% de 210 milhões de brasileiros vão ter. Mas, olha, no sul-sudeste nós temos um clima. No norte e nordeste e centro-oeste nós temos um outro regime de clima. Temos um país continental, né? E é um país muito tropical, norte, nordeste, centro-oeste, e um pouquinho temperado, sul-sudeste, parte do sul-sudeste. Como é que a epidemia vai acontecer nesses diferentes lugares? Não sabemos. Mas então, o dado é 20 a 60% provavelmente vão ter. Então, nós estamos falando de 20%, na melhor das hipóteses, de 200 milhões de brasileiros. Isso dá 40 milhões de pessoas que vão ter a doença. Destes, 20% vão ter a doença de uma forma mais grave. 80% nem vão saber. 20% vão ter a doença de uma forma mais grave. Dos 80%. Isso. Estamos falando de 8 milhões de brasileiros. Destes 8 milhões, 5% vão ter que ser internados, provavelmente em UTI. Nós estamos falando de 400 mil pessoas. O sistema brasileiro interna, o sistema público brasileiro, o SUS, interna por ano alguma coisa em torno de 10 milhões de brasileiros. Nós estamos falando de 400 mil internações num período de 2 a 3 meses. Nós temos 45 mil leitos de UTI. Ou seja, isso vai ser uma coisa complicada de administrar. Então, a ideia que o Sidney colocou aí é que fique em casa e deixe de disseminar, se você for um disseminador, o vírus. E, eventualmente, você vai demorar mais tempo para pegar a doença e para também se transformar num disseminador, porque não tem saída. É uma doença infecto-contagiosa. Nós vamos pegar. Uma quantidade grande da população vai pegar. E na maior parte das pessoas isso não terá nenhum problema mais. E se a gente usar o sistema de saúde devagar, com parcimônia, quem ficar um pouco mais grave vai receber um sistema de saúde funcionando melhor. Então, se a gente conseguir diminuir o tempo, aumentar o tempo em que a epidemia vai acontecer, em vez da epidemia acontecer em um mês, como aconteceu na Itália, vamos fazer essa epidemia acontecer em 3 meses. Com isso, nós vamos diminuir a pressão sobre o sistema de saúde. E o sistema de saúde vai ter melhor condição de tratar aqueles que precisam ir para os hospitais. É essa a ideia. Aplainar a curva de ocorrência de casos para que o sistema de saúde tenha melhor condição de atender quem vai ficar doente, porque vai ficar doente. Uma epidemia só cede, só termina quando aqueles que podem ter a doença têm a doença. A gente chama de quando os suscetíveis, ou seja, podem ter a doença,
deixam de existir. Quando é que você deixa de ser um suscetível? Quando você tem a doença e desenvolve imunidade a ela, desenvolve anticorpos contra aquela doença. Que é o que acontece conosco todos os anos em relação à gripe episódica que aparece sempre no inverno. E aparece no inverno por quê? O vírus vive no inverno? Não, o vírus está aí o tempo todo. Tem gente que tem gripe no verão. Acontece que o vírus circula menos porque nós ficamos menos fechados, menos em ambientes quentes e úmidos que aumentam a transmissibilidade do vírus. Então, nós temos que entender um pouco de tudo isso e evitar ter pânico. Não pode ter pânico, mas nós temos que ter um temor respeitoso. Ricardo Prato, a recomendação principal é que as pessoas não coloquem as mãos nos olhos, no nariz e na boca. Daí nós temos que nos policiar. Essa é a orientação principal dos médicos, dos especialistas. Você tem conseguido? Eu não. É difícil, viu, Mauro? Eu admito que realmente isso é um problema seríssimo. Tô tentando pensar realmente nisso. Agora de pouco eu peguei um lenço para poder coçar os olhos, né? Mas realmente eu admito que a gente tem que se reeducar. É um período de reeducação extrema, né? Porque é o próprio estilo de vida que a gente está acostumado hoje, está momentaneamente em xeque, né? Nós teremos que permanecer mais reclusos. As atividades, o próprio programa aqui, nós estamos já em processo de mudança, né? Nós teríamos 5 pessoas na sala, já estamos com 3, e na próxima talvez só você e todo mundo por telefone, né? Então, são novas adaptações. Nós temos que aprender, não há alternativa, né? Porque é aquilo que o Dr. Vecina estava falando, quer dizer, se a gente conseguir que isso venha mais devagar, você tem melhores respostas. Você tem vacinas sendo estudadas, você tem remédios, medicamentos sendo estudados, entendeu, né? Quer dizer, o próprio pessoal da saúde terá melhores condições de atender as pessoas e, com isso, de salvar muita gente. Então, é preciso realmente se reeducar. Agora, essa situação de mudança de hábitos, de adaptação, vai nos trazer certamente uma lição, porque, independentemente do coronavírus, outros vírus estão por aí. A gente também não deve, em nenhum momento, colocar as mãos nos olhos, na boca e no nariz, porque os vírus estão por aí. Então, mesmo quando passar essa fase, quer dizer, essa lição vai ficar. Não é? É importante que fique, né? Nós tivemos em 2003 a SARS, em 2009 o H1N1, só foram um pouco diferentes porque eles não tinham a transmissibilidade que esta tem, né? Essa coisa que o Sidney falou de 16 pacientes. Então, é importante que a gente tenha consciência que essas mutações vão continuar existindo. Nós temos que... O homem mudou a Terra. Parte do que está acontecendo é fruto dessas transformações da Terra, né? Aparentemente, esse vírus veio de um morcego que os chineses comem. Quer dizer, por que os chineses comem morcego? Porque eles são 1,5 bilhão de pessoas e eles comem qualquer coisa que se movimente. Tudo eles comem, né? Agora, para comer eles têm que caçar. Para caçar eles têm que manter essas coisas em lugares onde as pessoas vão e compram. É nesses lugares em que coabitam dezenas de espécies diferentes que um micro-organismo pula de uma espécie para outra espécie, no caso do morcego para o homem, através de uma adaptação. O que o vírus está fazendo? O vírus está encontrando um jeito de sobreviver, porque nós estamos tirando espaço do morcego na natureza. E o vírus vai desaparecer se o morcego desaparecer. Então, ele fez uma mutação para sobreviver, porque ele também é filho da natureza, ele também tem direitos, entre aspas, né? Então, as transformações ambientais que nós estamos fazendo na Terra estão levando a esses eventos que às vezes nos pegam de surpresa, mas eles são absolutamente esperados e dentro de certo olhar, eles são uma normalidade, é uma pressão ecológica que está levando à transformação do vírus.
Falando ainda na questão do comportamento dos brasileiros, Mariângela Simão, diretora assistente da Organização Mundial da Saúde, ficou chocada ao ver fotos de praias lotadas do Rio de Janeiro no domingo passado. A médica, que mora em Genebra e é hoje a brasileira mais graduada no esforço internacional de combate à Covid-19, disse que o brasileiro deveria levar mais a sério a pandemia. Ela critica o descaso com que as pessoas e o governo tratam esse tipo de ameaça. Segundo ela, irreal pensar que a crise vai acabar logo. Professor Gonçalo, talvez isso, a partir de agora, já mude um pouco mais, o governo trabalhando de forma diferente. Parece que o presidente Bolsonaro também assumiu um novo comportamento em relação ao que ele estava tratando como histeria. Tem um ditado interessante aqui que a gente usa muito, que o exemplo vale mais do que 1000 palavras. Que exemplos os nossos governantes estavam dando? Saindo, cumprimentando as pessoas na rua. E pior, o Bolsonaro tinha chance muito grande de estar contaminado. Da equipe que foi para os Estados Unidos, que foi junto com ele, 2/3 da equipe estão com a doença. Dos 21, acho que já são 17 ou 18. Né? Quer dizer, então, o comportamento do presidente, dizendo que nós estamos em pânico, que é um exagero que está sendo feito com essa doença, é um exemplo, um mau exemplo. Então, nós temos que levar essa questão do exemplo a sério. Circular aumenta a chance da disseminação do vírus. Nós temos que diminuir a quantidade de circulação. Existem na internet, a maioria das pessoas hoje tem acesso a esse negócio, simulações em que você tem um quadro cheio de bolinhas e as bolinhas todas se movem. Cada vez que uma bolinha toca na outra, a bolinha fica vermelha. Em questão de segundos, quando todas se movimentam, todas as bolinhas ficam vermelhas. Agora, se você diminuir a 1/3 das bolinhas, a quantidade de bolinhas que se movimentam, para todas ficarem vermelhas, demora quase 1 minuto. Então, é disso que nós estamos falando. Nós temos que diminuir a nossa circulação, ficar em casa para não permitir que o vírus continue circulando e encontrando pessoas suscetíveis de ter a infecção. Então, é sério isso, né? Tem que fechar a academia, tem que diminuir a circulação de pessoas. Nós vamos discutir isso mais à frente. Quais são as consequências para a economia da diminuição da atividade econômica? Fechar restaurante, fechar cinema, fechar academia. O que vai acontecer? Vai acontecer um negócio terrível. E aí o que nós temos que fazer? Nós temos que ter uma sociedade que instrumenta um Estado, que é o instrumento de gerenciamento da sociedade, a proteger essa sociedade, para que essa sociedade possa entregar segurança econômica para ela. Nós vamos discutir isso. Procurador Ricardo Prado, acho que o brasileiro agora pode mudar de comportamento a partir do sinal que o próprio governo está dando, né? Não só o governo federal, mas tem iniciativas de todas as esferas, tanto do Estado quanto da Prefeitura. Eu acho que você tem, é lógico que as informações no começo, elas eram muito contraditórias, né? E isso levava as pessoas, às vezes, a adotarem aquela conclusão que, na verdade, bate mais com a sua personalidade, ele acha mais conveniente, entendeu? Então, quer dizer, para alguns é só uma gripe, entendeu, né? Quer dizer, não vai haver grandes problemas, ele toca a vida e acabou, né? Quer dizer, a histeria desnecessária e etc. Para outros, realmente que, às vezes, tem pessoas próximas, etc., tem alguém na família, já se preocupa mais. Fala, não, peraí, entendeu, né? Quer dizer, não é assim. Né? Então, tem aquilo também que o doutor falou, a questão das pessoas também não pode entrar em pânico, mas tem realmente que ter uma conduta de respeito e realmente de tomar as providências que são necessárias. Quer dizer, é um desafio novo, né? Quer dizer, há muito de desconhecido nisso ainda. Nós não sabemos exatamente como isso vai funcionar, como isso vai terminar. Entendeu? Nós estamos ainda em plena epidemia ainda, né? Quer dizer, a Europa fechou. Não é isso um motivo
de pouca coisa, entendeu? Né? Quer dizer, isso tem consequências econômicas? Tem consequências econômicas gravíssimas, certo? Nós vamos consumir rapidamente a poupança que os países têm, né? Quer dizer, você vai ter que manter a área de produção funcionando. Algumas pessoas vão ter que continuar trabalhando, né? Quer dizer, algumas pessoas vão ter que circular. A área médica vai ter que circular, vai. A área de produção de alimentos, de distribuição de alimentos também, de remédios, idem. Então, alguns setores terão que continuar funcionando. Ainda assim, isso vai ser difícil, porque não vai ser uma semana, né? Serão alguns meses. Então, é importante que as pessoas se conscientizem, é importante que as pessoas tomem a atitude correta, inclusive na questão do desabastecimento, né? Quer dizer, você não precisa comprar carne com comida para 3 meses, entendeu? O sistema vai continuar funcionando, né? Agora, você precisa ter alguma reserva, porque você não vai poder ir no supermercado todo dia. Até porque né? Você vai ter que evitar, né? Então, você vai ter que fazer, a gente vai ter que voltar, talvez, a fazer como a gente fazia antigamente, que era despesa por mês, né? Você ia no mês, recebia o salário, entendeu? Né? Por causa da inflação, antigamente, você ia no supermercado e fazia a compra do mês, tá? E aí, tudo bem, todo mundo fazia assim, o supermercado tinha depois um tempo para repor as mercadorias, para o mês seguinte estava tudo em ordem, tá? Talvez a gente tenha que voltar a isso, entendeu? Fazer cada 15 dias, entendeu? Nesse primeiro momento, talvez até um pouco menos, porque precisa ver se a cadeia de distribuição está preparada para isso, mas me parece que sim. Eles já estão, me parece que aumentando, né, a reposição dos alimentos. Então, nós não devemos ter esse tipo de problema, mas para isso nós vamos ter que manter uma parte das pessoas trabalhando, né? É importante que seja o mínimo possível, até para que eles não sejam contaminados, né? É importante que as pessoas que têm mais recursos não saiam comprando tudo que tem. Vou comprar tudo porque eu tenho dinheiro, e desabastecendo os estabelecimentos e deixando aqueles que têm poucos recursos, os pobres, que só podem comprar no picadinho mesmo, sem ter o que comprar, não é? Surgiu uma discussão importante na internet esses dias, a questão das diaristas, né? As pessoas que trabalham e ganham o dia, tá? E que estão... Ganha de manhã o que come à noite. Exatamente. Então, quer dizer, como é que você vai fazer? Se você dispensa essa pessoa, ela fica sem renda. O Estado tem que se ocupar disso, porque 40% da população brasileira trabalha na informalidade. A sociedade tem que garantir que essas pessoas não morram de gripe nem de fome. Exatamente. Eu acho que tem até algumas pessoas sugerindo que as pessoas que podem continuassem mantendo o pagamento dessas diaristas, mesmo em casa. Claro. É uma alternativa de solidariedade que será extremamente imprescindível nesse momento. Esse vai ser Às vezes me perguntam o que vai sobrar dessa epidemia. Eu espero que dessa epidemia sobre a experiência de ser civilizados. Podemos sair daqui com essas experiências de solidariedade mais civilizados. Seguindo aqui com os nossos temas da nossa pauta, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto do governo que decreta estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus. O texto segue agora para votação do Senado, isso deve acontecer na semana que vem. A análise do tema, contudo, não está marcada ainda, mas o mais provável é que seja de forma remota, ou seja, sem a presença dos senadores em plenário. Com o reconhecimento do estado de calamidade, a União ficará autorizada a elevar gastos públicos e não cumprir a meta fiscal prevista para este ano. Os partidos lá na Câmara dos Deputados entraram no consenso, a votação foi simbólica, não foi nominal, ou seja, para quem não conhece como acontece o sistema de votação simbólica, é quando o presidente coloca em votação, estão todos de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Exatamente isso. Professor Vecina, como é que o senhor avalia o impacto econômico? Falamos aqui das diaristas, vamos pensar nos vendedores que dependem de comissão, vamos pensar no shopping aqui embaixo que está fechado e tem lá o café, e tem os funcionários do café que não estão trabalhando. Como é que esses empresários vão pagar sem faturamento? Foi na segunda ou terça-feira, não me lembro agora, que o ministro da Economia fez um anúncio de quase 1 hora sobre as medidas que o Brasil estava adotando. Naquele momento, o que tinha na cabeça do ministro, é só voltar lá e assistir o que ele falou,
que tinha na cabeça do ministro era: nós temos uma crise econômica, nós não podemos permitir um desajuste fiscal. Quer dizer, ele não sabia o que estava acontecendo no Brasil. Sim. Nós não temos uma crise econômica, nós temos uma crise sanitária, com profundas repercussões sociais e econômicas. Então, a emenda constitucional 95, que estabelece um teto de gastos, é um desastre. Então, esta medida o Congresso tem que aprovar. Veja, o Trump nos Estados Unidos quer alguém mais liberal do que o Trump, mais conservador, está falando em distribuir dinheiro para a população pobre, porque a população pobre não tem outra alternativa. Se ela não receber dinheiro e parando de trabalhar nos bicos, etc., como é que ela vai sobreviver? Não tem saída. As crianças que estão perdendo a possibilidade de ir na escola, as crianças pobres estão perdendo a possibilidade de ir na escola, que não vão mais comer a merenda. Os comedores populares, você passa aqui em alguns comedores populares aqui em São Paulo, aquelas filas. Ontem eu passei ali no comedor popular, que tem ali perto do Hospital Sírio-Libanês, uma fila de, sei lá, 500 metros, uma pessoa junto da outra, esperando a hora de entrar no restaurante para comer por R$2 um prato de comida. Vão fechar esses restaurantes porque para não ter disseminação do vírus, é correto, mas e onde essas pessoas vão comer? Elas não podem morrer de fome. Ou então nós vamos acabar fazendo com que essas pessoas, para sobreviver, se transformem em bárbaros, porque a fome vai levá-los à barbárie. Então, o Estado tem que correr com estas coisas. Nós temos uma crise sanitária grave, as consequências sociais e econômicas são importantes e temos que ter muita criatividade para lidar com essa crise agora. É muito importante que o Estado tenha essa criatividade e que o Congresso autorize que o Executivo do nacional, dos estados e dos municípios tenham condição de atacar essa crise sanitária de frente. Olha, pessoal, nós vamos colocar agora na conversa o Marcelo Issa, advogado, cientista político. Marcelo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde ao Dr. Gonçalo, ao Dr. Ricardo. Um abraço a todos. É um prazer falar com vocês e todos os ouvintes. Obrigado pela presença, pela gentileza de nos atender aqui no programa Gente que Fala. Marcelo, a sua avaliação sobre a decretação agora do estado de calamidade pública, o governo tem a possibilidade de não cumprir a meta fiscal prevista para esse ano, no sentido de colocar dinheiro para o combate e auxiliar na melhor maneira possível as pessoas no trabalho informal. Como é que você avalia? Veja, todos os países da Europa, próprios Estados Unidos, estão colocando à frente das preocupações o atendimento à população mais vulnerável, a minimização dos impactos sociais dessa crise sem precedentes. Eu considero, inclusive, que ao final de todo esse processo, uma série de revisões com relação às regras de funcionamento do sistema econômico e produtivo e de relações internacionais de todo o planeta deve ser revisitada, né? Nós deveremos assistir a um debate profundo sobre as regras de endividamento, de financiamento, de cooperação multilateral. No fundo, espero que isso aconteça e acredito que esse processo será inevitável. Dito isso, qualquer preocupação com relação a endividamento, superávit, déficit, todas essas questões devem ser postas de lado para buscar enfrentar da melhor maneira essa crise tão aguda, tão sem precedentes que a humanidade enfrenta nesse momento. Apesar dessa necessidade de colocar essas questões de lado, Marcelo, quero dirigir a pergunta agora aqui para o procurador Ricardo Prato. Quando o governo agora não tem que cumprir a meta fiscal prevista para esse ano, na verdade é um déficit, que acho que está em 124 bilhões, né? Ou seja, isso vai levar a um aumento deste rombo. Tem que ser planejado, então, também esta questão lá na frente, como é que vai se recuperar esse
prejuízo, digamos assim. Eu vou pegar o gancho daquilo que o Marcelo acabou de falar. Você vai ter uma rediscussão muito grande sobre essa questão de tamanho de dívida, tá? Porque você tem o Brasil, antigamente eles falavam em dívida líquida, né? Quer dizer, aquilo que você deve menos aquilo que você tem no bolso, tá? Né? Aquilo que o governo tem, né? Porque não sabemos, por exemplo, o governo brasileiro tem uma reserva, por exemplo, em dólar, né? Que é a tal da reserva por causa das contas externas, né? E hoje se fala na dívida bruta, quer dizer, aquilo que você tem não vale, só vale o total. Então, a dívida que era de 60%, ela subiu para 80%. Se não me engano, o Marcelo conhece os números melhor do que eu. Mas você tem países com dívidas maiores do que a nossa. A Itália passa de 100%, o Japão chega a 200%, e eles não têm nenhum problema com a rolagem dessas dívidas. Por quê? Porque essas dívidas, boa parte delas é com a própria população do país, tá? E o japonês não vai tirar o dinheiro dele que está lá, entendeu? Da reserva dele, entendeu? Da poupança dele, do país dele. Então, há uma rediscussão sobre essa questão da dívida que ela é essencial, né? No momento de crise, você tem algumas coisas que são prioritárias, né? Existem duas coisas que se discute muito se você pode e deve tomar dívida. Uma delas é para investir, né? A primeira pessoa que eu vi isso foi até o Silvio Santos, uma vez dizendo qual era a dívida que a pessoa podia fazer e qual não podia fazer, né? Quer dizer, o que você poderia financiar e o que você não deveria financiar. Ele falou, coisas para consumo comum é melhor que você pague com o seu dinheiro, entendeu? Né? Quer dizer, eu quero fazer uma viagem e tal, não sei o quê. Guarda o dinheiro antes e vai depois, né? Agora, se você vai ter alguma coisa que vai te render mais, né? Quer dizer, você vai comprar um carro para trabalhar como táxi, aí justifica, quer dizer, você está fazendo investimento. Então, a primeira ideia é de que a dívida se justifica nos momentos para você investir. Que é uma discussão que está hoje na economia, se o país poderia fazer esses investimentos com dívida. E a outra, que é óbvia, né, é a questão da saúde. Quando você tem um problema sério de saúde, etc., não tem problema, você tem que cuidar em primeiro lugar da saúde, isso é o número 1. Tá? Então, isso justifica qualquer medida. O outro problema você resolve depois. Se você estiver saudável, você pode trabalhar, você pode produzir, você pode pagar a dívida. Se você estiver doente ou se você morrer, não vai ter mais importância nenhuma isso. Então, em primeiro lugar, a saúde, eu acho que nesse momento realmente é esse o pensamento, entendeu? A dívida nós vamos ter que cuidar depois, né? Seguindo aqui para mais um tema, os deputados apresentaram nessa semana projetos para permitir o uso de recursos do fundo eleitoral, do fundo partidário e do fundo de garantia para combater e aliviar situações de calamidade e emergência como a do coronavírus. Um deles possibilita o saque do fundo de garantia em casos de necessidade pessoal decorrente de calamidade pública ou pandemia. Outro permite aos partidos devolver recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral para o combate de calamidades, emergências de saúde pública e desastres naturais. Marcelo Issa, esse último aspecto aqui da nota, devolução, claro, é uma doação, na verdade, né? Isso não é uma obrigatoriedade para os partidos. A devolução de recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral para ajudar nesse combate. O que você acha desse aspecto? Veja, os partidos, quando se analisa a contabilidade dessas agremiações políticas, embora não haja transparência suficiente para que se possa cravar com certeza, mas o que se observa é que a maior parte das agremiações não dispõe de recursos vultosos em caixa, ou seja, a maior parte dos partidos gasta, emprega, despende a maior parte, se não a totalidade dos recursos que recebe. Ou seja, uma medida como essa teria validade prática apenas para as transferências realizadas pela União ao longo deste ano, que devem começar em breve. Nesse sentido, me parece que a medida é interessante, no entanto, a gente não pode perder de vista que
nós precisamos de recursos para financiar a democracia. E este é um ano eleitoral e, de alguma forma, nós precisaremos realizar eleições. Nós não podemos cogitar a supressão da democracia no país em função dessa crise. No entanto, não está claro ainda o prazo de duração da crise sanitária, nem o quanto esse momento irá afetar o processo eleitoral. Ou seja, há, inclusive já posta, uma discussão sobre a possibilidade de adiamento das eleições. Nós temos aí no meio do ano as convenções partidárias, por exemplo, que também reúnem muitas pessoas, ou seja, haverá e que são necessárias as convenções para a realização das eleições mais à frente, em outubro. Então, há uma série de impactos que ainda não estão bem delineados e que uma atitude ou um projeto mais voluntarista nesse sentido pode acabar tendo impactos muito insignificantes, práticos, por inviabilidade prática da sua concretização, ou então configurarem uma solução que, do nosso ponto de vista, é precipitada. Eu entendo que a gente precisaria ter mais clareza sobre esses impactos, especialmente porque há soluções que são mais efetivas e, eventualmente, até de mais rápida implementação e, inclusive, mais justas em termos de redirecionamento de recursos. É claro que a possibilidade de saque de FGTS e tudo mais que se possa cogitar para o atendimento da população de maneira rápida, eficiente, direta, é extremamente bem-vindo. Mas, do ponto de vista de redirecionamento e contingenciamento de recurso público, me parece que gratificações que eventualmente estejam superando o teto constitucional e que são ainda hoje pagas para algumas carreiras do poder público, algumas duplicidades de férias, algumas medidas do âmbito da reforma administrativa, da reforma do Estado, poderiam também ser cogitadas e muito bem-vindas, porque a democracia precisa continuar funcionando. Também para participar da nossa conversa, das nossas análises agora, o Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado, CONACAT. O Antônio Carlos também fala com a gente por telefone. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Ricardo, doutor Gonçalo, todos a vocês. E até para esclarecer a participação dos nossos convidados por telefone, porque é uma adaptação também que o programa Gente que Fala está fazendo para evitar mais gente aqui no estúdio. Geralmente são 4 fontes que nós trazemos aqui diariamente para análise, para o debate dos nossos temas, e a situação realmente, neste momento, nos faz criar esse tipo de adaptação, e é possível até, como já disse aqui o procurador Ricardo Prado, que daqui para frente a gente venha fazer com todos no telefone para que todos estejam protegidos em relação ao coronavírus. Antônio Carlos, esse aspecto deste projeto lá em Brasília, isso ainda vai à votação, evidentemente, que propõe a devolução ou a doação, né, de recursos pelos partidos, do fundo partidário e do fundo eleitoral. Sua avaliação? Bom, primeiro, eu quero agradecer a possibilidade de participar desta forma do programa, que eu já tive a oportunidade de estar aí presencialmente. Eu acho que, num momento em que todos os setores estão sendo chamados a dar uma contribuição, e uma contribuição forte, a esse momento grave de crise que nós passamos, sem dúvida alguma, este projeto vem ao encontro desta necessidade atual. Eu sou favorável, sim, e eu só queria fazer uma observação a mais. Claro. Que
me estranha um pouquinho que no momento em que, inclusive, se percebe a importância das estruturas de Estado, né, nesse processo todo que estamos vivendo, infelizmente, que nas medidas que estão sendo anunciadas, ainda não ouvi falar nada sobre um dos aspectos mais fortes do nosso orçamento, que é exatamente o custeio da dívida pública. Né? Em que momento estaria sendo cogitado isso também? Eu só quis fazer essa observação, mas sim, sou favorável ao projeto que está em andamento. Quero ouvir a opinião aqui do professor Vecina. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise sanitária. A dívida pública vai ter que ser resolvida com emissão de papel moeda. Não tem saída para isso. Não tem saída chicaguiana para esse problema que nós estamos vivendo. Nós temos que transformar isso numa emergência sanitária. É outro. A discussão tem que ser outra, senão a sociedade brasileira está sendo destruída. Veja, eu acho que a maioria dos nossos ouvintes não sabe o que quer dizer os pontos da Bolsa. Né? A Bolsa funcionava a mais de 100 mil pontos. Está com 70 mil. Qualquer um é capaz de entender que ela caiu quase a metade. O valor das empresas da sociedade foi dividido pela metade. Isso é gravíssimo. Eu não tenho dúvida agora. Nós vamos ter uma mortalidade elevada. Essa gripe mata, aparentemente, de 0 a 40 anos, ela mata 2 pessoas a cada 1000 que pegam a doença. Agora, nos velhos, no nosso patrimônio de avós e avós, acima de 80 anos, ela mata 15 a cada 100. 15 a cada 100. Então, nós temos que nos preparar para... Dos 40 aos 80 anos, há uma rampa que sobe até saindo de 2 em 1000 para chegar em 15 a cada 100. Nós temos que proteger essa população de idade. Nós temos que dar acesso a serviços de saúde caros. Nós temos que conseguir preparar a rede de serviços. Veja, nós temos um hospital como Albert Einstein. Quem tem acesso ao Albert Einstein tem mais chance de se salvar do que quem não tem acesso. Como é que o Estado da sociedade brasileira vai tratar o acesso a serviços de saúde essenciais? Quem tem direito ao Einstein se salva, quem não tem se trombica? Ou o Estado vai ter que assumir que para chegar no Einstein vai ter uma fila única que vai direcionar todos os pacientes, independente da sua capacidade de pagar, para ir nas vagas da rede de hospitais públicos e privados? Isto é que seria civilizado. A Espanha está fazendo isso. Né? Saiu como se nacionalizou a rede privada dos hospitais. Não nacionalizou a rede. Ela está criando uma fila única, civilizada, para salvar quem precisa ser salvo. Então nós temos que pensar nisso. O Estado brasileiro tem que pensar nisso. Procurador Ricardo Prado, o Brasil está atrás de dinheiro de todas as formas para atuar no combate ao coronavírus e para auxiliar a população mais pobre neste momento. Agora, quem é que vai gerenciar isso? Porque uma coisa é dinheiro, outra coisa é a boa aplicação. Você vai ter... Eu queria primeiro só colocar uma questão para as pessoas terem a noção de grandeza. O fundo partidário são 2 bilhões. Tá? As medidas que o ministro anunciou agora na quarta-feira, ele já fala em 170 bilhões. São muitas vezes mais. Nos Estados Unidos se fala em trilhões. Certo? Quer dizer, os 2 bilhões do fundo partidário nessa conversa é nada. É você desviar o debate daquilo que é importante. Tá? Esse é um desvio de debate. Né? O problema é muito maior. O governo brasileiro vai ter, eu concordo com o professor Vecina, o governo vai ter que emitir moeda. Não tem outra saída. Certo? O governo vai ter que emitir. Existe quem tenha dinheiro
né, que pode financiar isso. Existem grandes fortunas que vão eventualmente colaborar com isso, entendeu? Tá? E o governo vai ter que emitir. Isso não tem a menor sombra de dúvida, entendeu? Não há outra saída. Então, neste momento, saúde, a gente tem que falar do problema sanitário, falar da saúde, mas os dois assuntos correm de forma paralela, saúde e economia, ou seja, com esta questão de emissão de moeda, nós teremos inflação futura. Seria importante, Mauro, né? Isso reforça na área econômica. Eu acho que na verdade é o segundo aspecto. O primeiro, na verdade, é a questão da saúde, e a segunda questão será a questão econômica. Isso mostra muito a necessidade das pessoas fazerem poupança, das pessoas terem reserva financeira. Tá? Porque exatamente os economistas sempre falam disso. Você tem que ter reserva pelo menos para 3 meses, para 6 meses, dependendo da função, entendeu? Né? Como a população, de uma maneira geral, você tem uma parte que ganha muito pouco, ela não consegue fazer essa reserva. Tá? Mas isso é fundamental. Seria fundamental que o governo também tivesse. O governo tem alguns fundos, algumas reservas, mas ela é pequena, me parece, para o tamanho do desafio. Então, você vai ter primeiro que resolver o problema da saúde, depois você vai focar no problema financeiro, e aí você estica por alguns anos. Não vai ter o que fazer, você estica por alguns anos. É como você compra a casa, né? Você compra o apartamento, entendeu? Né? Você tem um momento da vida em que você tem um desafio gigante e você dilui aquilo por 20 anos, por 30 anos, e você vai resolvendo. O que não dá é para você olhar para essa situação e falar, com todo respeito, Mauro, isto vai gerar inflação. Eu acho que nós temos que conseguir olhar não só para isto, nós temos que conseguir olhar para o máximo que nós conseguimos olhar, porque nós estamos frente a uma situação muito complexa, com muitos vetores circulando. Então não tem um único vetor que produz um único resultado, tem múltiplos vetores que produzem múltiplos resultados. E conseguir entender minimamente a interação desses vetores é que vai permitir que a gente saia menos estropiado desta crise. Mas, com certeza, nós vamos levar coisas para o futuro. Agora, o que nós precisamos é ter a inteligência de entender que só vale levar coisa para o futuro se houver futuro. Posso, Claro. perdão, Sim, fazer duas colocações aqui com relação, primeiro, a essa questão das reservas. O Brasil tem em torno aí de 360 bilhões, um pouco mais, um pouco menos, de reservas em dólares. Esse valor, inclusive para parâmetros internacionais, é bastante confortável. Alguns economistas, inclusive, avaliam que nós teríamos mais reservas atualmente que o necessário. O Banco Central vem, nas últimas semanas, empregando boa parte desses recursos na tentativa de conter a subida do dólar, a desvalorização do real. Talvez fosse o caso de pensar em outras maneiras alternativas de atacar essa questão para que nós pudéssemos direcionar uma parte dessas reservas para a minimização dos efeitos da crise. E com relação a, enfim, emissão de papéis moeda e geração de inflação, a gente não pode perder de vista que qualquer processo inflacionário é decorrente de uma demanda maior que a oferta. E se nós tivermos um impacto no nível de produção, ou seja, de disponibilização de mercadorias, de serviços, como o que aparentemente se avizinha, me parece que a emissão de papel moeda não traria esse efeito de produzir inflação em hipótese nenhuma. Sim, mais um tema aqui no programa Gente que Fala. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta segunda-feira medidas que impõem quarentena geral de 15 dias e proíbem reuniões em toda a França, incluindo encontros familiares e aglomerações sociais. Em pronunciamento, o líder francês criticou parte da população que continua ignorando protocolos de higiene e decretou a suspensão da cobrança das contas de luz, de água e gás lá na França, inclusive para as próprias empresas, não só para a população em geral. Sua avaliação sobre essa medida, é uma boa opção acontecer isso por aqui também, procurador Ricardo Prado?
Não sei, tenho minhas dúvidas do quanto você desorganiza a economia. Eu tenho a impressão que é mais fácil a medida do Trump de mandar o dinheiro para as pessoas do que você suspender o pagamento das contas, embora seja uma questão que os economistas aí podem avaliar melhor, entendeu? Eu acho que você, alguma prorrogação de prazo você vai ter que trabalhar também, né? Seja, por exemplo, com dívidas em banco, esse tipo de coisa toda, deve sofrer uma dilação de forma que as pessoas tenham mais tempo, eventualmente, para quitar dívidas que estão vencendo e etc., para que isso seja possível, entendeu? No que toca às contas de luz e água, pode ser que também isso venha a ser necessário, entendeu? Mas a França já está no estágio mais avançado que a gente, entendeu, né? E não sei como é que está as circunstâncias deles especificamente lá. Eu acho que é fundamental que exista um clima de total e contínua transparência. Todo gestor público tem que falar ao menos 2 vezes por dia para a população do que está acontecendo, porque as transformações são muito rápidas. Então, o que o Macron está fazendo na França é mostrar essas reações. Nós temos que ter essas reações. Nós temos que ter a humildade de ter certeza que não sabemos com o que nós estamos trabalhando e que o que está acontecendo é muito dinâmico. Portanto, temos que ter soluções todos os dias para as coisas que estão se avizinhando. Então, não sei o que vai ser bom, o que vai ser ruim, mas as pessoas têm que ter noção disso. Outra questão é a questão que ele fala da higiene. Volto a isso novamente. Nós não pegamos essa gripe pela pele, nós pegamos essa gripe por mucosa, boca, nariz e olho. Então, a mão não fica doente. Quem vai levar a gente a ficar doente é o acesso ao interior do nosso corpo através desses 3 furos. Então, é fundamental lavar a mão com água e sabão. Água e sabão leva junto vírus, leva junto gordura. Por isso precisa ser água e sabão, porque o sabão tira a gordura e na gordura vão os micro-organismos. Se você não tiver água e sabão à mão, aí use o álcool gel, mas o álcool gel não é fundamental. Fundamental é água e sabão. Álcool gel desinfeta e tal, mas às vezes está faltando álcool gel, então não precisa usar álcool gel. Lave a mão com água e sabão, é fundamental. Fique em casa, é fundamental, diminua o número de contatos. Agora lembre-se, pratique exercício físico. O exercício físico melhora a nossa imunidade, o exercício físico está comprovado cientificamente, é imunoestimulante. Então, fique em casa, mas não fique parado. Faça coisas, distraia a sua cabeça e o seu corpo. É fundamental isso. Como as notícias são atualizadas com grande rapidez neste assunto do coronavírus. O Brasil agora tem 5 mortes e mais de 530 infectados. Esta morte a mais aqui eram 4, agora 5. Aconteceu no Rio de Janeiro, acabou de sair a informação. A vítima é um homem de 69 anos de idade e fazia parte do grupo de risco. A primeira vítima, foi uma mulher de 63 anos que tinha diabetes e hipertensão e ao todo o Rio tem 65 casos da doença. É importante pegar esses casos que estão... A idade é um negócio fundamental. Agora, a idade é um negócio fundamental por quê? Porque também os velhos têm mais doenças associadas, então eles têm uma imunidade pior. Então, além de ser velho, ele tem hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca. Então, precisa olhar para esse conjunto. Então, você que tem mais idade, veja as condições em que você está se tratando, converse com o seu médico. Tem alguns medicamentos que parece que potencializam essa doença, como é o caso dos inibidores da ECA para os hipertensos e que têm insuficiência cardíaca. Converse, não pare de tomar, converse com o seu médico, né? Ibuprofeno parece que não é recomendável. Converse com o seu médico, ou então o ibuprofeno pode parar de tomar porque é um remédio de livre prescrição, né? Então tem umas coisas que você tem que continuar fazendo, principalmente se você faz parte do grupo de risco. O grupo de risco, eu já falei aqui, morre muito mais. E nós não queremos perder os nossos avós. Antônio Carlos, a despeito das diferenças entre Brasil e França, essa suspensão de cobrança de luz, água e gás por lá é uma medida que caberia aqui? Desculpe, eu infelizmente estou ouvindo um pouco mal. Você pode repetir a pergunta?
Na França foi suspensa a cobrança de água, de luz e de gás no sentido de ajudar a população em relação aí à questão dos gastos, né, dos custos. Essa é uma boa medida para o Brasil, apesar das diferenças entre a gente e os franceses? Eu diria que mais do que uma boa medida para o Brasil, é uma medida necessária. Nós temos aí uma situação grave em que uma parte significativa da sociedade, da população, já começou a enfrentar sérios problemas de fluxo de caixa, de financeiro, né? de conseguir, desde aquela pessoa que sobrevive do dia a dia, que é a grande maioria da população. Eu acho que essas medidas já se fazem atrasadas. E eu diria que, inclusive, já temos aí algumas iniciativas de alguns setores de jogar um pouco para frente alguns compromissos das pessoas, né, dos seus clientes. E eu acho que isso, inclusive, tem um fator forte, por exemplo, nos planos de saúde, que são, para quem tem plano de saúde, por exemplo, sabemos o quanto isso pesa também para essas pessoas e como é que ficaria também essa situação. Eu acho que está na hora dos planos de saúde também se manifestarem nesse sentido. Mas, sem dúvida, estamos tomando medidas talvez um pouco lentamente. Nós precisaríamos muito que essas medidas estivessem acontecendo numa velocidade muito maior. Marcelo, isso, a sua avaliação sobre essa questão e a sua mensagem final, nosso tempo já está se esgotando. Bem, como dizem os americanos, em situações drásticas nas relações internacionais, todas as opções estão na mesa. Eu entendo que essa isenção da cobrança de algumas taxas, alguns tributos, não pode ser descartada. No entanto, talvez a gente pudesse calibrar e escalonar esse tipo de medida. Por exemplo, num primeiro momento, inclusive, que já está sendo preparado, já está sendo anunciado, uma ajuda em termos da suspensão de alguns tributos, especialmente para empresas, pequenas empresas. Num segundo momento, essa isenção, essa cobrança de água, luz, gás, etc., poderia vir para os bairros mais afastados, mais periféricos, porque é claro que nós também não podemos perder de vista que a nossa realidade do Brasil é bastante diferente da realidade da França. Nós somos um país pobre, nós temos graves problemas também no âmbito das contas públicas. Então nós não podemos simplesmente desconsiderar tudo isso. É preciso agir com racionalidade e cautela. O momento exige muita resiliência, muita paciência, mas também muita atenção e muita consciência de parte de todos nós, que agora precisamos formar uma corrente, estarmos juntos, unidos, pensando primeiro no coletivo e depois no individual. Antônio Carlos, sua mensagem final? A minha mensagem final seria no sentido, primeiro quero registrar que das colocações feitas, por exemplo, pelo doutor Ricardo, que eu acompanhei um pouco mais de perto, não foi o que eu consegui ouvir um pouco melhor, eu concordo integralmente. Ele faz uma análise muito bem feita do momento que estamos vivendo. Acho que estamos precisando de um norte muito bem delineado pelo governo. E não só pelo governo federal, mas pelos governos estaduais, municipais. Nós precisamos ter um norte, uma orientação bem colocada para que todos possam seguir, porque percebe-se que ainda alguns setores estão batendo cabeça, algumas informações batem cabeça, as informações que estão disponíveis estão nitidamente defasadas, elas não estão conseguindo trazer a realidade dos acontecimentos,
estamos se enfrentando um momento de tal gravidade que vai necessitar de termos muito equilíbrio, muito discernimento e que tenhamos um norte muito bem definido, que infelizmente não está acontecendo. Quero dizer até só mais uma coisa. Temos ouvido aí o ministro da Economia estar falando que o Brasil estava numa retomada de crescimento quando isso aconteceu. Desculpem, eu quero discordar frontalmente disso. Acho que a realidade discorda frontalmente disso. Precisamos, sim, de um norte muito bem estabelecido. Professor Vecina, sua palavra final. Veja, eu acho que a gente tem que fazer o que deve fazer. Todos nós sabemos mais ou menos o que temos que fazer. Ficar em casa e ter muitos hábitos de higiene. E para o futuro, nós temos que agregar a nosso dia a dia aquilo que nós estamos agregando nessa crise. Ou seja, temos que ser mais higiênicos, não tossir na cara das pessoas e utilizar de maneira mais adequada a tecnologia da informação que está à nossa disposição e que a gente usa muito pouco e mal. Procurador Ricardo Prado. Nós estamos numa crise de saúde e a primeira coisa é ouvir o conselho dos médicos e obedecer. A segunda é ser solidário com as outras pessoas que vão precisar da nossa ajuda. Espero que possamos nos reunir muitas e muitas vezes aqui, apesar do vírus e depois dele. E da idade nossa. Muito obrigado pela presença de todos nesta edição do Gente do MPD que Fala, nesta quinta-feira, uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O Procurador de Justiça Ricardo Prado, presidente do Movimento do Ministério Público Democrático, o professor Gonçalo Vecina Neto, da Faculdade de Saúde Pública da USP, criador da Anvisa, e por telefone conversaram com a gente Marcelo Issa, cientista político, advogado, e Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado, CONACAT. Na mesa de som com a gente o Sérgio Souza, também o chefe, o gerente técnico aqui da nossa Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui sempre, todos os dias. Então, muitos hábitos de higiene e seguindo as recomendações médicas, minha gente. Tchau, obrigado, até amanhã.